Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui então, a nossa última etapa das aulas de eletrodinâmica, tá? Na aula 16, que é essa agora, e a próxima 17, a gente vai estudar o último elemento dessa parte de eletrodinâmica, que são os capacitores, tá? Na aula 16 eu vou falar assim de uma forma geral dos conceitos que envolvem o capacitor, os capacitores, e na aula 17 eu vou falar sobre associação de capacitores, beleza? Então vamos lá. Capacitores. O que é o capacitor, gente? Um capacitor é um elemento que a gente coloca no circuito, porque a gente já estudou resistor, a gente já estudou gerador, E agora a gente está estudando capacitor. É um elemento que a gente coloca no nosso circuito lá, que vai fazer o quê? Ele vai armazenar carga elétrica. Ele vai armazenar energia, tá? Então, o capacitor para a gente aqui é um elemento que a gente vai colocar no nosso circuito que vai armazenar carga, que vai armazenar energia, para que em um determinado instante, um determinado momento, ele libere, ele forneça essa energia que ele tem armazenado. Beleza? Então vamos lá. Existem vários tipos de capacitores. Capacitor plano, capacitor cilíndrico, capacitor esférico, tá? O mais cobrado e o mais simples é o capacitor plano. É o que eu vou falar aqui para vocês de todos, tá? Mas lembrem-se, capacitor tanto cilíndrico como esférico, como plano, todos servem para o mesmo fim. É armazenar carga, consequentemente armazenar energia. Beleza? Onde que a gente usa capacitor, gente? Só dando uns exemplos aqui para vocês antes da gente começar. Aquelas câmeras fotográficas que tem um flash, aquela lâmpada, sabe? Num ambiente escuro, que você aperta lá, clica para tirar a fotografia e tem aquela luz bem forte, que dá um flash. Aquilo ali é um capacitor. Tem um capacitor dentro da câmera, que ele vai armazenar carga, energia. O que vai acontecer? Quando você clica para tirar a foto, ele descarrega essa energia para uma lâmpada, que é o flash da câmera. Tá? Um exemplo aí que me passou pela cabeça agora, eu comentei com vocês. Então, beleza. Capacitor plano, gente, ele é constituído por duas placas paralelas, as placas planas paralelas, que inicialmente elas são descarregadas, tá? E no meio dessas placas aqui, entre elas aqui, eu tenho um meio, que é chamado de dieletro, tá? Esse meio é só você imaginar que é um isolante, tá? Então não vai passar carga elétrica entre essas duas placas aqui, beleza? Então eu tenho duas placas, paralelas, tá? Inicialmente descarregada, e aqui no meio é um dieletro, tá? É um isolante, não deixa passar carga elétrica, beleza? Normalmente, gente, na maioria dos casos, esse meio isolante aqui que eles usam nos exercícios é o vácuo, tá? Ou até mesmo o ar que ele pede para aproximar como se fosse o vácuo. Quase todos os exercícios ele pede para usar isso. Beleza? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um gerador, uma pilha, uma bateria, tá? E vou ligar nessas duas placas. Eu vou pegar aqui o polo negativo e ligar em uma placa, e vou pegar o polo positivo e ligar na outra placa. Beleza, como eu tenho um gerador aqui agora, polo positivo, polo negativo, liguei nas duas placas que estavam inicialmente descarregadas, estavam neutras. O que vai acontecer? Esse elétron, ele vai vir para cá, vai sair um elétron daqui e vai vir para cá, Então, esse lado da placa aqui, ele vai ficar carregado negativamente.
Porque os elétrons vão vindo aqui do polo negativo e vai vindo aqui para esse lado da placa, né? Ó, polo negativo. E nesse aqui, os elétrons vão sair da placa e vir para cá. Ou seja, como vai sair elétron dessa placa aqui, vai ficar carregado positivamente. Então, gente, essas duas placas, elas vão ter a mesma carga elétrica, falando em valor absoluto. Só que uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Beleza? Então, eu posso falar que aqui tem uma carga de mais Q e aqui eu tenho uma carga de menos Q. O valor de Q é o mesmo para as duas, tá? Só que uma é mais, é positivo, outra é menos, é negativo. Beleza? Então, desse jeito aqui que funciona um capacitor. Aí, ele vai ficar carregado aqui. Ele vai ter carga elétrica aqui. Ele vai ter uma energia potencial elétrica aqui, que eu vou falar para vocês depois. Beleza? Então, esse é o funcionamento do capacitor plano, tá? O símbolo, gente, a simbologia que a gente usa nos circuitos para o capacitor é esse aqui. Cuidado para vocês não confundirem com o símbolo do gerador, né? Como que era o gerador? Tinha uma perninha menor e uma perninha maior, onde aqui era negativo e aqui era positivo, não era? Para o capacitor, as duas perninhas aqui, ó, tem o mesmo tamanho, tá? Então não confundam, tá? Esse aqui é gerador, esse aqui é capacitor. Beleza? Então, essa é a simbologia que a gente usa para os capacitores. Então, capacitor é o objeto, é o elemento do circuito onde a gente vai ter a capacitância, tá? A capacitância, como que a gente calcula? Todo capacitor, gente, ele tem uma capacitância para aquele elemento. E como que a gente pode calcular essa capacitância? É a carga Q, tá? Não disse aqui para vocês que vai ter uma carga Q aqui nessa placa plana aqui? Não expliquei para vocês? Uma vai ser positiva, outra vai ser negativa. Como que a gente calcula a capacitância? Vai ser essa carga Q dividido pela diferença de potencial, pela tensão elétrica que esse capacitor está submetido, tá? Então, a capacitância vai ser o Q, que é a carga, a quantidade de carga, dividido pela tensão elétrica, pela DDP que está submetido. Vou voltar ao meu exemplo aqui. Imagina que essa pilha aqui é de 3 volts. E eu tenho uma carga aqui qualquer, sei lá, 1 microcoulomb. Como que eu calcularia a capacitância nesse caso? Colocaria 1 microcoulomb aqui e a DDP que está submetido, que no caso que eu falei era 3 volts. Beleza? Então assim a gente calcula a capacitância dos capacitores. Tá? Qual é a unidade de medida, gente? A unidade de medida, ó, da capacitância, que eu coloquei aqui entre chaves, né? Como eu disse para vocês, a carga é em coulomb e a DDP, a tensão, é em volt. Só que esse coulomb por volt, a gente dá o nome de farad, tá? É um F maiúsculo que a gente usa e dá o nome de farad. Então, farad, que é o F maiúsculo, é a unidade de medida para capacitância, que nada mais é do que coulomb por volt, que é a quantidade de carga, que é o coulomb, pela DDP, pela tensão elétrica, que é o volt. Beleza? Vou explicar aqui para vocês também sobre a capacitância desse caso aqui que eu estou explicando, né? Do capacitor plano. A capacitância, gente, tem 3 fatores que vai mudar o valor dessa capacitância. Ela depende da permissividade do meio. Lembram que eu falei? Aqui, ó, eu fiz até outro desenho aqui
para explicar melhor para vocês. Ó, então eu tenho duas placas, como se fossem essas aqui, mas eu desenhei agora em 3D, para vocês perceberem que eu tenho um dieletro aqui no meio. Lembra que eu falei? Um isolante, que pode ser o vácuo ou o ar, na maioria dos casos. Então eu tenho uma placa aqui, outra placa aqui, e tenho esse meio aqui que é um isolante, inicialmente descarregadas, né? Aí eu ligo essas placas ao polo positivo e ao polo negativo. O que vai acontecer? Elétrons vão sair daqui, então aqui vai ficar com a carga positiva, elétrons vão vir e aqui vai ficar com a carga negativa. Essa carga tem o mesmo valor, igual eu expliquei aqui para vocês, né? O que vai depender essa capacitância? Desse caso aqui que eu estou explicando. Primeiro, esse Ezinho aqui, permissividade do dieletro, tá? Permissividade do meio, a permissividade do isolante aqui. Isso, gente, é tabelado, isso é uma constante, tá? Então, esse valor, eles vão dar para você lá no enunciado, tá? A permissividade do meio aqui, desse dieletro, desse isolante aí, é tanto, tabelado, você usa aqui. Vezes a área, gente, de uma dessas placas aqui. Tá vendo aqui, ó, eu até pintei aqui de azul ou de vermelho, aquele A é essa área aqui dessa placa, dividido pela distância. Qual distância? A distância entre as duas placas, essa distância aqui, ó. Então, desse jeito, a gente pode calcular a capacitância de um capacitor plano. Detalhe para essa fórmula. Vamos observar aqui, ó. Quanto maior for a área, maior vai ser a capacitância. Isso igual aqui ficou pequenininho, vou fazer aqui de novo, está parecendo menos. Quanto maior for a área da placa, maior vai ser a capacitância. Isso é óbvio, né, gente? Isso é lógico. Por quê? Porque imaginem comigo, quanto maior for essa área aqui, mais carga esse capacitor vai conseguir armazenar. Então, maior vai ser a sua capacitância, tá? Outra coisa, quanto menor for a distância, maior a capacitância. Por quê? Quanto mais próximo essas placas estiverem aqui uma da outra, mais interação vai ter entre os elétrons e os prótons, tá? Então vai sair mais elétrons daqui e vai chegar mais elétrons aqui, quanto mais próximo tiver aqui. Então por isso que quanto menor a distância, quanto mais próximo tiver essas placas aqui, maior vai ser a capacitância. Então, né? Vou falar agora para vocês da energia potencial elétrica que é armazenada nesses capacitores, tá? Então, beleza. Disse para vocês que os capacitores vão ficar com cargas elétricas, consequentemente, vai ter uma energia potencial elétrica ali armazenada, que em outro momento ele vai liberar essa energia, vamos dizer assim, né? Ele vai fornecer essa energia. No caso do flash da câmera fotográfica, fornece essa energia elétrica para piscar a luz, que no caso é o flash, né? Beleza. Mostrei para vocês ali agorinha a equação da capacitância, não mostrei? Falei que a capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Não foi? Quantidade de carga dividido pela tensão elétrica. A diferença de potencial que foi submetido o capacitor. Eu posso escrever essa fórmula aqui, gente, essa equação, de duas outras maneiras. Primeiro, agora eu vou isolar o meu Q, que é a quantidade de carga. Então, esse U passa para lá multiplicando. Então, fica Q é igual a C vezes U, para não falar outra coisa, né? Então, quantidade de carga é igual a C, que é a capacitância, vezes o U, que é a DDP, é a tensão elétrica. Outro modo que eu posso escrever, isolei o C, isolei o Q, agora eu vou isolar o U. Então, o U vai passar para lá e o C vai passar para cá. Então, vai ficar U é igual a Q dividido por
por C. O que eu fiz aqui, gente? Eu só reescrevi essa equação que a gente conhecia da capacitância, isolando os outros termos. Beleza. Fiz um gráfico aqui de Q por U. Q em Y, U em X, onde a minha variável aqui vai ser a capacitância. Beleza. Observem o seguinte. Se eu quiser calcular a energia potencial elétrica armazenada, lembra que isso aqui é uma equação de primeiro grau, né, gente? Por isso a reta. E outro detalhe, antes de eu explicar aqui. Quando o U for igual a zero, quanto que vale o meu Q? Zero também, porque o U está multiplicando aqui, independente do valor da quantidade da capacitância. Se a tensão elétrica que foi submetida aqui é zero, a carga é zero. Pensa o seguinte, eu tenho um capacitor aqui, ele está aqui na minha mão, descarregado inicialmente. Se eu não submeter esse capacitor a nenhuma DDP, a nenhuma diferença de potencial, ele não vai ficar carregado, tá? Ele não vai ter carga, ele não vai armazenar energia elétrica, tá? Então, por isso que essa é uma reta que começa aqui no zero. Se não é submetida a nenhuma DDP, que é o U, não vai ter nenhuma carga nesse capacitor, também vai ser zero, tá? Outra coisa, se eu multiplico quantidade de carga por DDP, eu tenho, gente, energia, tá? Se eu multiplico aqui, no caso, tensão elétrica por carga elétrica, eu vou ter energia, uma quantidade, né, de energia elétrica, tá? Então, como que eu faço para calcular? Eu vou pegar a área do gráfico. Eu vou fechar aqui, ó. Então, aqui eu tenho U e aqui eu tenho Q. Essa minha área aqui, ó, vai me dar a energia potencial elétrica, no caso aí, né, do capacitor, que é o caso, a área do gráfico ali. Que figura geométrica é essa aqui, gente? É um triângulo, né? Como que a gente faz para calcular a área do triângulo? Base, que é U, vezes a altura, que é Q, dividido por 2. Ou seja, então a energia potencial vai ser Q vezes U dividido por 2. Desse jeito que eu calculo a energia potencial elétrica que está sendo armazenada no meu capacitor. É a quantidade de carga vezes a tensão, ou a DDP, dividido por 2. Certo? Beleza. Por que eu escrevi essas duas outras equações aqui? Porque pode que, dependendo do exercício, igual a gente estudou lá a parte de potência, quando estava estudando resistor, pode que você usa essa energia potencial elétrica aqui de outro modo. Como assim? Ó, o Q não é C vezes U, não é a capacitância vezes a DDP? Então, no lugar de Q, eu vou colocar C vezes U. Como que vai ficar? Ó, energia potencial, então, é igual, no lugar de Q, CU. C vezes U, repito o U, né? Porque eu substituí o Q por CU, dividido por 2. Energia potencial vai ser igual U vezes U ao quadrado. Então, fica C vezes U ao quadrado, dividido por 2. A mesma equação de energia potencial, só que escrita de uma outra maneira. Posso ainda reescrever. No lugar agora de U, eu posso colocar Q sobre C. Ou seja, a DDP é igual à quantidade de carga dividido pela capacitância. Então, vamos lá, ó. Energia potencial vai ser igual a Q dividido por 2, vezes, no lugar de U, eu coloco Q sobre C. Então, fica Q sobre C. Q vezes Q ao quadrado. Então, energia potencial é igual a Q ao quadrado dividido por 2C.
outra maneira de escrever a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor. Beleza? Então, essas são as 3 equações que você pode usar. Mas lembre só da primeira aqui, ó, e depois você monta as outras 2, não precisa ficar decorando, tá? Pense, lembre como que surgiu as outras fórmulas, depois você substitui lá, porque se você ficar tentando decorar, acaba que você vai misturar e não sai com nada, tá? Então aprendam, não somente fique decorando, tá? Então na aula 17, na próxima aula eu vou falar sobre associação dos capacitores e deduzir a fórmula com vocês. Até a próxima!